Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Estou convidando vocês aí agora para nós dar mais um passo um pouquinho à frente do que a gente vinha vendo. Funções oxigenadas, ou seja, agora tem funções orgânicas que contêm oxigênio presente. Eu vou trabalhar já junto três funções para ajudar vocês a não confundir aí. Nós temos então a primeira função aí, vamos trabalhar com a função álcool, a função enol e a função fenol, tá bem? Ó, função álcool, função enol e função fenol. Preste bem atenção aqui que depois não muda muito lá dos hidrocarbonetos, tá? Vai mudando poucas coisas. Nessa aula a gente vai ver então a questão de regras de nomenclatura e identificação da função orgânica. Então lembrar quem está assistindo aí, essa aula é voltada aqui a regra de nomenclatura de enol, fenol e álcool e também a identificação da função orgânica. Muito bem. É considerado álcool todo composto que tiver uma hidroxila ou oxidrila ligado a um carbono saturado ou não aromático. Então, ó, aqui eu estou identificando. Como é que eu vou saber que é álcool? Eu vou estar com a hidroxila, OH ou a oxidrila ligada a carbono saturado, certo? E esse carbono então saturado também não pode ser um carbono aromático, porque se for aromático, todo carbono aromático é insaturado, tá bem? O enol já precisa que a hidroxila esteja ligado ao carbono insaturado, porém não no aromático. Que se for no aromático, aí eu já tenho um fenol. Então tu vejam só, embora o carbono do fenol lá do aromático é um carbono insaturado, mas se a hidroxila ligar lá é fenol. Se a hidroxila ligar em um carbono insaturado é um enol, e se for num carbono saturado é um álcool. Então veja, esses três, por que eu usei os três agora? Que os três têm a mesma característica para a função orgânica. Os três usam OH, só que veja que esse OH está em situações diferentes. Então prestem bastante atenção aí. Continuando. Aqui eu coloquei alguns exemplos só para nós identificar aí a função orgânica. Ó, aqui, se nós observarmos, ó, este OH aqui está ligado a esse carbono. E esse carbono aqui, ele é um carbono saturado. Então, aqui, ó, veja bem, aqui eu tenho uma função. E essa função que está aqui é a função álcool. Né? Veja que é interessante. Está diferenciando aí cada função orgânica. Tá? Então, aqui está a função álcool. Muito bem. Já aqui, o mesmo OH, a mesma hidroxila ou oxidrila, né? A mesma, está ligado a quem? Está ligado a um anel benzênico, a um aromático. Esse carbono aqui, ó, faz parte do anel benzênico, faz parte do aromático. Então, aqui eu tenho uma função fenol. Tá? A minha função orgânica aqui oxigenada é a função fenol. Então, o que vocês perceberam até agora? Que nós estamos identificando neste composto orgânico aqui duas funções orgânicas, a função fenol e a função álcool no mesmo composto. Muito bem. Tá? Esse é o nosso primeiro objetivo da aula. Agora vejam só. Neste exemplo 2, eu tenho novamente o OH, correto? Só que agora esse OH não está ligado a um carbono insaturado. Este carbono aqui é saturado. Se eu pegasse esse OH e ligasse ele nesse carbono aqui, aí eu teria um enol. Mas não, ele está ligado a esse carbono aqui. Ó. Este carbono aqui, ó, não é um carbono insaturado, certo? Aqui eu tenho um carbono, vai ligação para o OH. E esse carbono aqui é insaturado. Este aqui também é insaturado, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma função oxigenada também, função álcool, correto? Vão identificando aí. Muito bem. Agora vamos para cá. Neste caso aqui, ó, aqui eu tenho um enol. Por que eu tenho um enol aqui, ó? Este OH aqui está ligado ao carbono e este carbono aqui é insaturado. Então, se esse OH estivesse ligado a esse carbono aqui, né? Esse carbono aqui é saturado, mas não, ele está ligado a esse e este é insaturado. Então aqui eu estou diante da função enol.
Então estão observando lá do conceito do slide anterior, tá? Olhando para isso aqui é um álcool também, só que é um álcool cíclico, correto? Então o OH está ligado ao carbono saturado. Ele parece um anel, mas não é. Então aqui eu tenho a função álcool, né? Ó, função álcool. Muito bem. E aqui? Aqui nós temos também a função álcool, porque o OH está ligado, mas esse carbono, a cadeia fechada, né? É um ciclo álcool aqui, um ciclo também, né? Ciclo hexanol. Então, olha aqui. Função álcool. Por quê, professor? Porque a hidroxila ou oxidrila, a grosso modo falando OH, né, está ligado a um carbono saturado. Então, está aí. Função álcool também. Beleza? Esse aqui também, eu não tenho 3 duplas alternadas, eu não tenho a ressonância do anel benzênico aqui, certo? Então aqui também estou com a função álcool, né? Correto? Aí vem, né? O professor, mas e se aqui tivesse uma dupla? Daí era um fenol, correto? E se aqui tivesse só uma dupla, só uma, e não tivesse nenhuma mais? Aí era um enol. Então são situações assim que tu vai analisando, tá bom? Na sequência então, nesse caso aqui, nós temos a classificação dos alcoóis. A posição da hidroxila. Eu tenho o álcool primário, né? Quando que o álcool é considerado primário? Quando a hidroxila estiver localizada na extremidade da cadeia, ou seja, ligado a um carbono primário, né? Então, veja bem, ó, nesse caso aqui, ó, se você observar, ó, este aqui é um álcool primário. Se quiser colocar mais um exemplo de álcool primário, esse aqui também, ó. Ó. Esse também é um álcool primário. Por quê? Porque eu vou ligar a hidroxila exatamente aqui, ó. Ó, a esse carbono aí, que é um carbono primário, ou na extremidade da cadeia, correto? E que é um álcool, então, secundário. O álcool secundário é quando a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Então, voltando à classificação dos carbonos, né? Olha, ó, álcool secundário, porque este carbono aqui, ó, este carbono aqui é um carbono secundário. Faltando uma ligação aqui para ele, né? Vamos botar um hidrogênio que está faltando aqui, ó. Este álcool passa a ser um álcool secundário, por quê? Porque eu tenho aqui CH, OH, HCH3, tá? Então esse carbono é secundário. E se o OH tivesse ligado aqui, professor? Bom, se tivesse ligado aí, não era mais álcool e era um enol, correto? Tá? Se tivesse ligado aqui o OH, professor, álcool primário. Se tivesse ligado aqui, também, ó, tivesse ligado aqui, álcool primário. Mas como esse carbono é secundário, está ligado a 1 e a 2, então eu tenho um álcool secundário. Muito bem, vamos lá. Álcool terciário, né? Se tu observar então, o álcool terciário, ele deve estar ligado a um carbono terciário, a hidroxila, ou oxidrila, ou OH, ligado diretamente a um carbono terciário. Nós temos então aí um álcool terciário, que é esse caso aqui. Esse carbono aqui, ó, este carbono aqui é um carbono terciário e o OH está ligado a ele. Se o OH ou a hidroxila ou oxidrila tivesse ligado nesse carbono, nesse, qualquer um dos outros, seria um álcool primário. Muito bem? Então está aí a classificação dos alcoóis quanto à posição da hidroxila. Nós temos a outra classificação que é quanto ao número de hidroxilas, né? Então veja bem, o que é um monoálcool? Classificação dada a alcoóis que possuem apenas uma hidroxila ligada. Os exemplos que a gente viu até agora, né? Ó, esse aqui então o propanol, né? De álcool, duas hidroxilas ligadas. Vamos ver o exemplo aí. Duas hidroxilas ligadas, né? Ó, esse aqui um diálcool, né? E aí nós temos, por fim, aqui um triálcool, onde eu tenho 3 hidroxilas ligadas no carbono. Tudo bem? Na mesma estrutura. E a nomenclatura dos alcoóis. Nomenclatura é nome da estrutura. Como é que eu dou o nome ao álcool? Então, ó, é dado indicando a posição da hidroxila. Eu tenho que começar a enumerar a minha cadeia principal de qualquer uma das extremidades, desde que a hidroxila receba o menor prefixo. Porém,
começa a enumerar. E se tiver uma dupla, professor? Bom, veja bem, lá nos hidrocarbonetos, quando era alcanos, a gente viu que tinha que o radical receber a menor, depois a insaturação, e aqui é a hidroxila. Então, quando tu tiver diante de compostos orgânicos, que eles têm funções orgânicas, dê preferência para essa função receber o menor prefixo, no caso aqui a hidroxila. Tá? Então, sempre o carbono 1 será aquele onde a hidroxila estiver mais próximo. E eu vou enumerar, porque eu posso ter ramificação também. E os alcoóis irão terminar em ol, ao invés de terminar em ano, como era nos hidrocarbonetos. Então eu só acrescento o L, então era propano, fica propanol, metano, metanol, etano, etanol. Só acrescento o L lá, ou o OL que a gente fala, né? Por isso que a gente até coloca aí OL para dizer que é o O e o L. Muito bem? Agora é interessante aqui. E se nós tivermos assim, ó, prefixo di, então, ó, tri, tetra, 2 álcool, diálcool, triálcool, tetraálcool, né? Então, a quantidade de hidroxilas presente no álcool, tudo bem? Então, triol, tetraol, diol, tudo bem? Em alcoóis insaturados, aí veja que interessante, eu tenho uma dupla ligação, eu tenho que citar a localização da dupla, citar a ramificação e citar a hidroxila. Tá? Em alcoóis insaturados, a posição da insaturação virá antes do infixo e a posição da hidroxila virá antes do prefixo, né? Separados por hífen, que é a regra da IUPAC. Mas aí eu coloquei alguns exercícios para a gente dando nome, e aí a gente já vai se familiarizando aí. Ó. Olha, nesse caso aqui, eu tenho um álcool, né? Comecei a enumerar daqui, o carbono 1, 2, 3 e 4. No carbono 2 tem um radical, e o nome desse radical é metil. Então eu vou colocar lá 2 metil. Aí, ó. 2 metil. E aí tem 4 carbonos, vai ser então e aí eu paro. O carbono que está hidroxila ligado é no carbono 2, então butan 2-ol, que aí pega lá a nossa última regrinha, né, que a gente viu antes. Tá? Lembrando que aqui a gente está falando de nomenclatura oficial. Por quê? Porque o álcool vai ter dois nomes, né? Vai ter o oficial e o usual. Então não é todo o álcool que tem usual, mas a gente chega lá depois. Aí está então, 2-metil, butan, 2-ol. Observando esse outro aqui, ó, nós temos aqui o álcool, ó, porque eu sei que é álcool, a hidroxila está ligado no carbono saturado. E aqui tem um radical que é o fenil, então fenilmetanol. Olha aí, ó, fenilmetanol. Aqui nós temos o álcool que nós falamos antes. Eu tenho as hidroxila, as duas, vou usar aqui diol, no carbono 1, no carbono 2, e o carbono que antecede a insaturação, no caso aqui a dupla, é o carbono 3. Então eu vou citar lá, but 3 em 1,2 diol. Então tem que cuidar bastante aí para não errar essa nomenclatura aqui, quando eu tenho a dupla e também tenho as hidroxilas. Lembrando tudo que eu comecei a enumerar da direita para a esquerda, dando preferência para a hidroxila receber o menor prefixo, né? Olha aí, ó. Tudo bem? Então está aí. Nós temos agora aqui mais um exemplo de um álcool fechado, né? Então, hidroxila recebeu o carbono número 1. Carbono 3, o etil. Então está aí. 3-etil, ciclohexanol. Como a palavra ciclo e o hex estão juntos, não precisa usar o H aqui, beleza? Aqui nós temos então etanodiol, ets 2 carbonos, an só ligação simples, diol porque tem 2 hidroxilas. Não preciso citar porque só tem 2 posições para ir, no caso, né? Aí, essa é uma cadeia um pouquinho mais complexa, né? Controle, então a cadeia principal está aí, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maior sequência de carbonos. Comecei a enumerar aqui em função da hidroxila que está aqui. E daí seguir na maior sequência, né? No carbono 4 tem um etil. No carbono 6 tem metil 2 vezes. Por isso, então, nós colocamos por ordem alfabética. 4 etil, 6,6 dimetil
octan 2-ol. Oct, que é 8 carbonos, e 2 é o carbono que o OH ou a hidroxila está ligado. Muito bem. A nomenclatura usual. Bom, para dar nome usual a um álcool, eu vou ter que tampar a hidroxila. E se no outro lado sobrar um radical que eu conheço, dos radicais alquilas que a gente estudou, tem nome usual. E se isso não ocorrer, não tem nome usual. Então, o nome usual é um pouco mais restrito, mas ele existe. Tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Olha, nesse caso aqui, o nosso nome oficial, como seria? O nome oficial seria etanol. Mas no usual, o que eu vou observar? Eu vou tampar a hidroxila. E o que sobrar é um radical. Então, tirando o OH, sobrou quem para cá? Sobrou um etil. Então, eu vou escrever a palavra álcool, etil mais ico, álcool etílico. Por quê? Se eu pegar aqui a regra de nomenclatura, ele fala, ó, preso a hidroxila, utilizamos o prefixo, né, da numeração e o sufixo ico. Então, etis da numeração e o sufixo ico. Éter, etil mais ico, etílico. Muito bem? Então está aí. Este aqui, então, nós antes vimos o nome dele. No oficial, nós tinha quem lá? Fenil metanol. Mas agora eu tiro isso aqui e sobra tudo isso aqui. Ó. Tudo isso aqui. Esse é o nome usual. Ó. Tudo. É um radical que conheço? Sim. Ele é o benzil. Então, se ele é o benzil, então tem aí o álcool benzílico, né? Aqui eu tenho o terc-butil, um álcool terciário, né? Então todo esse aqui é o terc-butil. Então está aí álcool terc-butílico, certo? Então observaram lá? O enol, então. Um enol é um álcool que possui hidroxila ligado a um carbono insaturado, como já tínhamos falado lá. Ou seja, não pode ser aromático também. Se ele for insaturado aromático, daí é um fenol. Tá? Eles são compostos especiais porque geram espontaneamente cetonas ou aldeídos. É uma sequência que a gente vê de conteúdos aí. Dependendo da posição da hidroxila, um fenômeno chamado tautomeria. A gente vai estar estudando isomeria, né? Uma das partes da isomeria é a tautomeria. Sua nomenclatura é igual à dos alcoóis, porém, a posição da hidroxila deve vir indicada entre os prefixos da numeração e o sufixo ol, que é em função da insaturação, né? Colocamos aí um exemplo, então, de enol, né? Pode estar observando aí. Ó, ligação dupla, e aí está o nosso enol. Ó, but 1 em 2-ol. Então, esse 1 é o que antecede a dupla. Então, por isso, but 4 carbonos, 1 antecede a dupla, 1 em, para dizer que é a dupla ligação. E no carbono 2, eu tenho hidroxila. Então, 2-ol. Este outro exemplo aqui, nós temos lá, então, 2-metil, quer dizer o quê? No carbono 2, está ligado a um radical e é um metil. Depois tem lá, prop, 3 carbonos. O que antecede a dupla é o carbono 1, então prop 1 em, e a hidroxila também está ligada no carbono 1, então por isso ficou 2-metil, prop 1 em, 1-ol. Muito bem, então preste bem atenção porque o número 1 apareceu 2 vezes aí. Lá nos fenóis, veja que interessante os fenóis. Os fenóis são compostos que apresentam hidroxila presos a carbonos aromáticos. Na sua nomenclatura, a hidroxila é denominada hidróxido e depois coloca-se o nome do aromático. Caso ocorram ramificações, é necessário indicar suas posições através das regras de nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos ou utilizando o carbono 1 como carbono da hidroxila. Então observa aí, uns exemplos aí. Aqui nós temos o naftaleno, né? A hidroxila está no carbono alfa, por isso que eu posso chamá-lo também de alfa-naftol, né? Então tem lá alfa-hidroxinaftaleno ou alfa-naftol, que é o nome comum, né? Nesse aqui nós temos quem? Carbono 1 está hidroxila, então, ó, 1 hidróxido. Como ele é o carbono 1,
Aí eu segui no sentido horário, fazendo com que os radicais recebessem os menores prefixos. Então um radical no carbono 2 é o etil e o outro no carbono 4 é o metil. Então está lá 2 etil, 4 metil, ó, por ordem alfabética veio o etil primeiro, né? 1 hidroxi, benzeno. Então esse hidroxi, esse 1 hidroxi, a palavra hidroxi, é a abreviação da palavra hidroxila que está aqui. Hidroxila ou oxidrila, né? Muito bem. Aqui da mesma forma, ó. Por que eu estou trabalhando com o trihidroxi? Porque eu tenho 3 vezes hidroxila, tá? Benzeno. Então a hidroxila está no carbono 1, no carbono 3 e no carbono 5. Então 1,3, 1,5 trihidroxi, benzeno. E agora, observando aqui, como que eu daria o nome para este composto aqui então? Este composto, carbono número 1 tem hidroxila. Então vai ser aqui lá, ó. 3 etil. Porque o nome desse radical aqui é etil. E aí nós temos lá 1 hidroxibenzeno. Muito bem. Nesse outro composto aqui, a nossa hidroxila é nesse carbono. Então aqui é o meu carbono 1. E agora? Eu vou seguir no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então se eu for no anti-horário 1, 2, 3, estou no radical. No horário 1, 2, 3 também estou. Então, se possível, deixar o radical mais complexo, ou seja, aquele que tem mais carbono, receber o menor. Então, será esse. Aqui nós temos 2 carbonos, ó, um carbono aqui e outro aqui. Então, aqui está o etil. Então, eu vou seguir no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Então, por ordem alfabética, eu terei lá, então, 3 etil, aí temos no carbono 5 metil, e aí temos no carbono 1 a hidroxila. Então está lá 1 hidroxibenzeno. Muito bem. Aqui, identificando, esse aqui é um fenol e esse aqui não é um fenol, embora são parecidos. Então o nome desse aqui seria o que? Apenas fenol ou hidroxibenzeno, no seu nome oficial, né? Fenol é o nome comum, nome usual. Então está aí, hidroxibenzeno. Esse então, o hidroxibenzeno. E o nosso segundo exemplo que está aí, nós temos então ciclohexanol. Não precisei em qual carbono está, porque está no carbono 1. Então o nome desse aqui ciclo porque a cadeia é fechada, né? Hex porque tem 6 carbonos. Ligação simples então é AN. E terminação OL, né? Aqui é um derivado então do aromático. Então lá temos o benzeno, né? Aqui nós temos o naftaleno. Então carbono 1
carbono 2, ou alfa e beta. Então aqui seria o nosso carbono alfa nessa posição. Então eu trabalho lá, ó, alfa, ó, hidroxi, observa lá, alfa hidroxi, naftaleno. Certinho? Aqui são 3 nomes comerciais somente para quando o anel benzênico estiver combinados com a hidroxila na distância, com o radical metil na distância de 1 para 2, de 1 para 3 e de 1 para 4. De 1 para 2 é orto, 1 para 3 é meta, 1 para 4 para. E aí o nome de cresol. Então é um nome comercial que não segue aquela regra lá. Mas o orto, meta e o para a gente já trabalhou lá em hidrocarbonetos. Então tá? Ortocresol, metacresol e paracresol. Claro que eu poderia dar o nome oficial aqui. 2-metil 1-hidroxibenzeno, 3-metil, ó, 3-metil 1-hidroxibenzeno, 4-metil 1-hidroxibenzeno. Mas é muito comum tu encontrar o cresol aí. Então é importante nós estar ressaltando. Esse aqui também é um álcool fechado apenas. Então eu vou estar colocando lá ciclo para dizer que o álcool é fechado, né? Então está aí, ciclo. Tem 5 carbonos aí. Então, pentanol. E aqui nós temos agora aqui um álcool aberto, né? Cadeia carbônica aberto. De onde eu começo a numerar? 1, 2, 3, hidroxila. 1, 2, 3, 4 hidroxila. Então, olha, meu carbono número 1 vai ser esse, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se tem 6, o prefixo é X. Só tem ligação simples, então, hexan. O carbono que está ligado à hidroxila é o 3. Hexan 3, ol. Nesse outro aqui nós temos carbono 1, 2, 3, 4. O que é importante cuidar? Esse aqui não é carbono, esse aqui a ligação está indo para a hidroxila. Então enumeramos daqui, porque é mais próximo, a hidroxila mais próxima à extremidade. 1, 2, 3 e 4. O prefixo para 4 é buts. Então está lá, ó. Mais amplo, tem ligação simples, né? Carbono 1 que está ligado à hidroxila. Ol. Aqui da mesma forma, carbono 1 é esse, carbono 2 e carbono 3. No carbono 1 está ligado à hidroxila, então eu vou ter lá próprio, porque é 3 carbonos, mais an, propan, 1, ol. Muito bem. Nesse caso aqui, o meu carbono 1 é esse, por causa da hidroxila. Só que aí nós temos carbono 2, uma dupla, 3, 4, maior sequência. Então eu vou citar a ramificação. Então eu tenho lá 2-metil, 2-metil, 4 carbonos, então vai ser but. O carbono que antecede a dupla é o 2, então but 2 em. E aí 1 ol. Tudo bem? Vamos lá para o outro. Minha cadeia principal aqui, se nós observarmos, né? Nossa cadeia principal. Vamos lá. Seria essa aqui, ó. Ó.
Aqui então sobrou uma ramificação, é o metil. Como esse número de tanto faz extremidades aqui, então eu tenho lá 1, 2, 3. Por que começamos tanto faz? Porque a hidroxila está equidistante das extremidades. Então nós temos lá 2, metil, prop, então ó, propan, 2, ol. Esse 2 é para localizar, dizer em qual carbono está ligado à hidroxila, e esse 2 é para dizer em qual carbono está ligado ao radical, né? Esse aqui, embora pareça ser uma coisa difícil, mas não é, é o álcool mais comum, né? Este aqui então é o metanol. Se eu for dar o nome usual, eu tiro a hidroxila e aí lá eu tenho o metil, álcool metílico na usual e metanol na oficial. Esse álcool aqui é usado então como combustível, né, de carro da Fórmula Indy, né? Metanol, ele é um álcool altamente inflamável, né? Tem chama invisível, tá? É uma das razões quando o pessoal participa aí de corrida automobilística já usa um macacão anti-chamas, embora seja um dia bem quente, para que se pega fogo no carro, ele vai socorrer um piloto, ele não se queime porque ele não vai ver a chama, né? É altamente tóxico se ingerido, né? Em doses pequenas apenas a cegueira, e a dose um pouquinho maior podem levar à morte, tá bem? Então, um álcool bem perigoso. O outro aqui que nós temos então, cadeia principal já está demarcada e enumerada, né? No carbono 5 nós temos um radical iametil, então está aí 5-metil. Tá bem? Cadeia principal tem 6 carbonos, então vai ser X. Não tem ligação dupla nem tripla, então é AN. Carbono que está ligado a hidroxila é o carbono 3. Aqui nós temos um outro álcool, né? Maior sequência de carbono é essa aqui, ó. Por isso aqui é minha cadeia principal. Comecei a enumerar da direita para a esquerda em função da hidroxila. No carbono 3, também no 4 tem radical e eles são iguais. Por isso aqui então nós temos lá 3,4 de metil hexan 2-ol, porque o carbono está ligado, a hidroxila é o carbono 2. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação e aqui eu tenho um OH ligado. Aqui não é um álcool, aqui nós temos um enol. Como é que eu dou o nome para esse enol? Para dar o nome a esse enol fica assim então, ó. Nós temos lá ó, prop 1 em, e aí nós temos lá 2 ol. Citei a hidroxila e citei a posição da insaturação também. Nesse caso aqui desses outros três, nós colocamos lá etanol, está aqui, ó, se observar, ó, nome oficial, nome usual álcool etílico. E aqui convém nós falarmos um pouquinho. O etanol, na verdade, é o combustível que a gente tem aí no dia a dia, os postos de combustível, também é usado como limpeza, o álcool em gel, agora também nessa período de pandemia, é a base de etanol. Agora é interessante lembrar, a população no geral chama álcool. Na real, teria que chamar de etanol, né? Porque álcool é uma função orgânica que contém vários alcoóis, vários. E você vê que até agora a gente já citou o nome de vários álcools, um diferente do outro. Então eu não tenho somente um álcool. Álcool é um grupo, né? É uma função orgânica.
E o etanol é o álcool comum que nós chamamos, né? Mas na real deveríamos chamá-lo de etanol. Nós temos aqui agora no outro exemplo o butano 2-ol. Carbono 1, carbono 2 hidroxila, está aqui, por isso o 2 aqui. E aqui nós não temos um enol, ó. Esse é um álcool insaturado, porque para ser enol, a hidroxila tem que estar ligada ao carbono insaturado. E os carbonos insaturados são esses dois, ó. Esse aqui é um carbono insaturado e esse aqui é o outro, né? Então nós temos lá but3 em 2-ol. Muito bem. Citei aqui a insaturação e citei aqui a hidroxila. Continuando aí, nós temos esse então, 1, 2 metil, 3 hidroxila, 4 etil, 5 metil. Nós temos com a maior sequência carbono 7, né? E nós temos o radical etil e o metil. Como fica o nome desse composto então? Por ordem alfabética, eu vou lá, 4, no carbono 4, nós temos esse radical aqui que é o etil, né? Então, 4 etil. No carbono 5 e no carbono 2 tem radical metil. Então, 2,5. Vou usar aqui então vai ser dois radicais iguais, né? De metil. Vou usar o prefixo ept, porque tem 7 carbonos. E aí, que só tem ligação simples, então heptan. O carbono que está ligado à hidroxila é o carbono 3. Heptan 3-ol. Muito bem. Este aqui é uma cadeia fechada, onde no carbono 3 tem um radical metil. No carbono 1 tem a hidroxila. Então eu posso usar lá 3 metil ciclo, porque a cadeia é fechada, ó. Ciclo butanol. Por que butanol? Porque tem 4 carbonos. Então but mais an mais ol. Por que não coloquei butan 1-ol? Porque não há necessidade de dizer que o carbono, que a hidroxila está no carbono 1, que todo ciclo o carbono 1 vai estar a hidroxila, né? Então é desnecessário. Se colocar não está errado. Aqui novamente eu não tenho um enol e sim uma cadeia carbônica de um álcool insaturado, tá? Então está aí, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 tem um metil. Então está lá, 3 metil. Buts, carbono que antecede a dupla é o 3. Então buts 3 em, e a hidroxila está ligada no carbono 1, então 1-ol. Nesse caso aqui, meu carbono 1 passa a ser esse, em função do que? Em função de nós estarmos mais próximo, né, da extremidade com a hidroxila. Então a hidroxila está aqui, então o carbono mais próximo da extremidade com a hidroxila é esse. Então nós temos lá 3,3 dimetil só apagar aqui um pouquinho. Dimetil aí nós temos 4 carbonos, então vou usar but mais an, que só tem ligação simples, né? Butan. Carbono que está ligado é 1, então butan 1-ol. Então nesse caso eu tenho que colocar onde está, porque eu tenho mais que uma possibilidade, né? Então está aí. O outro exemplo embaixo nós temos lá, a hidroxila está nesse carbono aqui, tá? Então observam bem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu chegar no carbono 4, eu estou na hidroxila. Daqui da mesma forma, 1,
2, 3, 4. De onde eu começo a numerar? Agora, já que a hidroxila para ela tanto faz, vai valer os radicais como lá nos hidrocarbonetos em alcanos. Então, 1, 2, ramificação. 1, 2, 3. Daí que eu vou encontrar a ramificação. Então, o meu carbono 1 é esse. Ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6 e carbono 7. Então, no carbono 5, nós temos o C2H5. Este é um etil. Então, eu vou lá. Um etil apresentado de forma diferente, né? 5 etil. Está aí. 5 etil. Ó. No carbono 4, bem como no carbono 2, tem dois radicais iguais. Então, eu vou colocar lá 2,4. Vou colocar di, porque são radicais iguais, tá? Ó, di metil tenho 7 carbonos, vou usar hept. Só tem ligação simples, então heptan. O carbono que está ligado à hidroxila é o 4, então heptan 4 ol. E por fim esse, né? Carbono 1, 2, 3 tem um etil, no 4 tem um metil e no carbono 2 tem hidroxila. Então esse fica assim. Vou usar lá por ordem alfabética então. Nós temos no carbono 3 tem ligado o etil, que é esse aqui. Tá ligado então o etil. Lá no carbono 4 está ligado o metil, então 4 metil. E o carbono 2 tem a hidroxila. Como tem 5 carbonos, vou usar o prefixo pens para 5, né? Só tem ligação simples, então pentan. E aí 2 ol. Beleza, galera? Então não esqueçam de copiar esses exemplos no caderno de vocês que está aí. Trava lá o vídeo, copia esses exemplos no caderno com o nome bem certinho. Isso vai ajudar muito vocês depois, tá bom? Um abração a todos e a todas. E não esqueçam de identificar a função fenol, a função álcool e a função enol nos compostos a partir de agora. Tá? Então, identificar a função orgânica é você olhar e saber, opa, o OH está aqui, ligado a um composto orgânico. Esse OH pode ser fenol, pode ser enol e pode ser álcool. E quando que eu sei? Basta fazer essa diferenciação. Álcool será quando o OH estiver ligado diretamente a um carbono saturado, né? Ou seja, que não participa de dupla. Enol, quando ele participa de dupla, mas não é de um anel aromático. E fenol, quando a dupla é no anel aromático, diretamente ao anel. Beleza? Um abração a todos e a todos e estudem.